Você começou narrando automobilismo. Sim. Como é que você passou pro futebol? Você lembra da tua primeira partida de futebol que narrou? Olha, primeira partida que eu narrei em futebol, eu não lembro. Eu acho que foi uma Taça São Paulo, pela TVA Esportes, que hoje é a ESPN. Isso 93, porque lá em Goiás, eu comecei a narrar os jogos para fazer os compactos. A gente não tinha essas coisas de hoje, de que tem para você colocar no ar, tinha os direitos para você colocar ao vivo. O acerto, não era esse negócio, assinamos 3 anos. Você fazia um acerto ali e colocava ao vivo. Então, a minha televisão lá, que era o SBT local, porque depois eu virei repórter de televisão lá em Goiânia também. A minha televisão, que era a TV Serra Dourada, quando tinha jogo, eles falavam assim, grava, narrando, né? Eu narrava quando ia pro ataque, né? Pra gente fazer os melhores momentos. Aí eu ficava narrando ali, né? E aí eles colocavam. Então ali foi um aprendizado, porque eu fiz isso uns 2 anos da minha vida. Quando eu cheguei em São Paulo, eu fazia manchete só automobilismo, só Fórmula Indy. E a TVA Esporte estava sendo lançada. E tinha o presidente, chamava Júlio Bartolo. O Trajano era o diretor-geral e tinha um presidente que chamava Júlio Bartolo. O Júlio Bartolo gostava de mim no automobilismo. Aí ele me procurou e falou, cara, você não quer narrar aqui, não? A gente já tem um narrador que era o Nivaldo Preto, que foi o narrador principal deles no começo, mas a gente vai precisar de mais outros 2 narradores. Você não quer narrar aqui? Eu falei, cara, eu vou pedir autorização para manchete, mas com certeza eu tenho que ser frila. Ele falou, não tem problema. E aí eu comecei a narrar na TVA Esportes, ainda quando era experimental. Eu narrei jogo na TVA Esportes, nas Laranjeiras, no estádio do Fluminense, se eu não me engano, Copa do Brasil. Assim, coisa que é inacreditável. As pessoas hoje né? nem sabem que esse estádio existe. Que lá, e é um estádio lindo, né? Um mármore, assim. Ele é todo aristocrático, é lindo, é lindo. É pequenininho, mas lindo. Eu narrei ali. Mas como o Trajano tinha saído da cultura e ele estava tipo uma quarentena, ele não poderia ainda falar, porque ele era diretor e ele ia ser comentarista. O Trajano inventou uma profissão que era... Eu encontrei com ele outro dia no Rio, eu falei isso para ele, ele morreu de rir. Que era o coordenador de transmissão na cabine. Não existia isso. E ele ficava na cabine e o Trajano era uma pessoa muito intensa, né? Então ele ficava na cabine e ficava perturbando o tempo inteiro. Não fala isso, não sei o quê, não sei o quê. E eu brigava com ele pra caramba, acho que tirava a concentração. Teve o meu penúltimo jogo na TVA Esportes, que foi com certeza uma Taça São Paulo, no Pacaembu. Ele me perturbando no primeiro tempo e eu já saco cheio. Aí quando foi o intervalo, eu cheguei pra ele e falei assim, sai. Era meu chefe, eu falei, sai da cabine agora. Você era seu chefe e era o Trajano. Depois do jogo, a gente conversa, agora sai. Aí eu fiz o jogo. E do lado da TVA Esportes, que hoje é a ESPN ali também, tem uma padaria, que é só a Padoca. Aí sempre quando a gente brigava, entrava no carro, todo cara feia, né? E aí ele falava assim, vamos lá na Padoca. Aí você dava na Padoca e tomava uma cerveja e dava risada e se entendia. Claro. Aí foi da mesma forma. Aí quando chegou, ele falou assim, pô, vamos lá na Padoca. Aí eu falei, Trajano, a gente pra trabalhar junto tá bem difícil, cara. Você pensa de um jeito, eu penso do outro, eu gosto demais de você. Eu falei, não, eu também gosto de você. Eu falei assim, então vamos parar aqui. Vamos parar aqui, eu era frila e tal. E ele falou, não, vamos parar aqui e tal. E parei. Só que ainda tinha mais um jogo pra vir, porque teve uma final... Sport Inter, se eu não me engano, uma Copa do Brasil, e o Prieto estava fazendo um outro jogo que era mais importante na visão deles para São Paulo. Era um Corinthians, era um Palmeiras, e o Prieto foi fazer esse jogo no local. Eu fiz esse jogo off-tube. E aí ele me ligou, falou assim, pô, Theo, vem fazer mais um jogo pra gente, pelo menos, esporte, não sei o que, só tinha eu e o Prieto. Aí eu falei, Trajano, eu vou. Mas você não vai ficar dentro do estúdio, não, né? Eu falei, não, prometo pra você e tal. Aí eu fiz esse jogo. Me espera na Padoca. E depois nós fomos lá pra Padoca, tomamos cerveja, demos risada, e outro dia eu encontrei com ele no Rio, a gente comentou sobre isso, ele riu pra caramba. É o atrapalhador de transmissão, né? O Trajano era pesado.
Mas ótimo profissional. É um profissional que... Eu acho ele incrível, Não, genial. Ele fez um Onde trabalho, ele fez um trabalho na ESPN. O que ele fez na ESPN, ele sensacional. construiu, ele fez o que é a ESPN. Sensacional. Sabe? Eu amava o podcast dele, não sei se voltou, havia parado, mas eu amava o podcast Ele tá agora dele. com um programa no UOL, né? Tá ele, o Juca.